Fazer uso da palavra, professor Elton Hermas, representa aqui a sociedade civil. Bom dia a todos. Uma discussão quase que superficial por conta de todo o poder público em relação às drogas. Não adianta ficar batendo só na tecla de que não há verba, porque a solução está muitas vezes nisso, no fato de não haver verba. Qual é a contrapartida que pode ser oferecida? E eu ofereço aqui 3 soluções rápidas para o combate às drogas e para a discussão na nossa cidade. A primeira delas é que existe muito bloqueio por conta da Secretaria de Cultura do município no que se fala em relação à cultura contra o usuário de drogas e contra a proliferação. Você pode usar praça, você pode usar cinema, você pode usar sala de aula. Eu, como professor, faço aulões onde a entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Eu tenho patrocínio de uma outra universidade particular que acredita no nosso canal. Então, 2 vezes por ano a gente faz aulão desse tipo e a gente reverte esse conteúdo aí. Acho que a maior quantidade que a gente conseguiu foi em torno de 1 tonelada de alimentos para casos de apoio quem precisa de fato. Então, por incrível que pareça, a ideia da falta de verba ela vai se colocar quase que na ponta da tabela e não no começo. Outro ponto que é bem comum, eu queria ter aqui, ouvir os 2 promotores, é porque como proposta, não adianta só falar do tema e não apresentar, eu tenho uma que é muito simples. Se a gente hoje utilizasse um fundo do que fosse apreendido aqui, não sei se é um preceito legal para tanto, mas a gente utilizasse um fundo do que fosse apreendido aqui nas operações contra o tráfico de drogas e fosse aplicado na reabilitação de maneira direta, tá? Eu digo isso porque eu defendo algumas pautas que são totalmente opostas ao que a gente está vendo hoje, tomando como exemplo a Califórnia, tomando como exemplo a Holanda, onde houve a legalização da maconha, por exemplo, mas só que antes de legalizar a maconha houve um processo de educação muito grande, e lá é comprovado que houve uma redução, né? Hoje o moleque só usa maconha porque é proibido. Quando for legalizado, ele não vai usar. Tanto é que em Amsterdã, os cake shops, quando a galera compra lá, percebe que depois que foi legalizada a maconha, teve uma queda de 90%, 95%. Hoje a molecada lá está se acabando com heroína, né? E tem muito uma indústria cultural baseada nisso, do rock, uma indústria cultural baseada nisso, de que você tem que usar droga para ser aceito no meio, e acaba sendo colocado meio que de lado. O que é que eu tenho como apresentar como proposta aqui? Se possível, é que todo o dinheiro que for arrecadado hoje, que for apurado hoje em relação a operações baseadas no tráfico de droga, seja revertido de imediato em campanhas de ação cultural, fundo cultural e até mesmo por decisão do Ministério Público em parceria conjunta com delegacias. Um outro ponto é, eu trabalho em escola privada e o tema não é discutido nos nossos planos anuais, tá? Eu estou agora em discussão, hoje eu estou de folga, troquei de escola, estou de folga hoje, só volto a dar aula por volta de 6h50 da tarde. E não é discutido os nossos planos anuais. Por exemplo, na hora de montar o planejamento, você tem 4 temas por mês na disciplina de atualidades, que ele pode ser livre para que você possa fazer essa inserção. E aí cabe ao Ministério Público, cabe aos psicólogos, cabe aos terapeutas, cabe ao assistente social, entrar na sala de aula, porque quem está entrando hoje na sala de aula, por incrível que pareça, é o funk com apologia ao uso de droga. Esse entra com uma facilidade muito grande, dizendo que se você usa, você é bem aceito, se você usa, você é bem quisto. A molecada aí não deve nem lembrar, mas eu sou de uma época que tinha a banda Planet Hemp, que tinha o Marcelo D2, e que falava de legalização do uso da maconha como se fosse uma coisa banal, e não é. O Uruguai acabou de ter uma aprovação agora para uso recreativo, e, por incrível que pareça, tem discussões agora de brasileiros que vão ao Uruguai para poder utilizar a maconha. E lá foi para fim recreativo 20 gramas o mês. Na Califórnia houve uma reversão de quase 8 bilhões de dólares para a população. Na Holanda já está com 9 anos que houve praticamente a legalização de maneira direta. Só que aqui no Brasil a gente fala muito de discussão acerca do uso de drogas e da criminalização, mas não fala de propostas de intervenção. Droga não pode ser tratado como uma questão de polícia, tem que ser tratado como uma questão de saúde. Tráfico de drogas, sim, é uma questão de polícia e que deve ter o maior poder enérgico do Estado. Mas o usuário em si, ele deve ser tratado como uma questão de saúde pública. Quando ele for tratado como tal, de imediato a gente vai passar a perceber que aí sim, o tráfico de drogas, que figura como crime hediondo, deve ter maior peso hoje. A gente está passando aqui por uma situação em Alagoas muito comum. Foram abatidos 11 ladrões de banco pela Polícia Civil na divisa de Alagoas com Pernambuco. Eu já tenho grupos da imprensa, eu tenho um canal na internet, me furtei a não gravar vídeo sobre isso, mas tem vídeo na internet condenando os delegados da operação.
Tudo bem, assalto a banco não tem nada a ver com tráfico de drogas, mas assalto a banco, tráfico de drogas, financia grande parte da política do nosso país. Leia-se Rio de Janeiro, que tinha bicheiro, tinha contraventor e tinha traficante de drogas apoiando o ex-prefeito e o ex-governador. Então é baseado nisso que a gente tem que dizer, já concluindo a minha fala, que, por incrível que pareça, ou o Ministério Público, a Câmara Municipal de Vereadores, ou o Poder Público entra nas escolas públicas e particulares e faz essa discussão. Não adianta ter só um dia de discussão ou um dia de combate às drogas, ele tem que ser efetivo. E eu disponibilizo as escolas em que eu trabalho, tenho liberdade pelos meus coordenadores de poder falar isso, os cursinhos em que eu trabalho, meu próprio canal, para que a gente possa fazer isso. Porque senão a gente vai ficar no campo aqui somente das ideias, não cai para o campo prático. Qual a solução mais ampla disso? Ministério Público, Câmara Municipal, Prefeitura, ter sempre esse acesso nas escolas. Tem uma discussão de escola sem partido agora, mas ninguém para discutir. Por que esse assunto não é levado? Porque os professores têm medo de perder o emprego. Se ele fala hoje desse tipo de discussão na sala de aula na educação privada, ele será automaticamente desligado ao final do semestre, ao final do ano. Então, compete essa discussão. A minha proposta de maneira mais efetiva é que todo o dinheiro apurado aqui em Maceió, que seja recebido com a questão do tráfico de drogas, aquele que a gente vê de maneira bem precária nas TVs, seja revertido para onde? Tem muita igreja, eu estava conversando com o vereador antes aqui, tem muita igreja que faz trabalho social, tem muita associação que faz um trabalho social lindo, maravilhoso. Então, por que não pegar esse dinheiro, muitas vezes, que foi apreendido do tráfico de drogas, e reverter cada vez mais em terapia, em acesso, mas é de maneira imediata. O poder público e o judiciário fica de mãos atadas pela morosidade. Até que esse dinheiro seja revertido, pelo que eu estava pesquisando, demora entre 6 a 8 meses. Me corrija se eu estiver errado. Então, por que não, através de lei municipal, fica aí a ideia, que esse dinheiro seja praticamente num rito de 15 dias, revertido diretamente para as partes que realmente interessam, que são as sociedades terapêuticas, os órgãos que precisam, porque se tem uma coisa no Brasil que arrecada muito, é tráfico de drogas, né? E até convido a vocês hoje, observem nos canais aí de TV de Alagoas, não acontece lá a apreensão de um cara com R$100 em dinheiro trocado, alguns quilos ali de maconha ou cocaína. Esse dinheiro vai para onde? Tem que ir para as comunidades terapêuticas, tem que ir para as igrejas, tem que ir para as escolas públicas para fazer campanha contra esse tipo de coisa. E aí a gente vai conseguir quebrar a perna de quem mais ganha nessa cadeia, que não é o moleque que apanha da polícia por causa de um baseado, não. Mas é o cara que está andando de carro importado nas comunidades e o carro nem fala português e é roubado. Obrigado a todos.